Olá, você que está aqui na BMC News, no programa Sou Bem Sucedido. Nosso encontro toda semana, a gente sempre traz um convidado para mostrar para você que é possível nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Porque tem gente que fala assim, bem-sucedido é só aquele que tem dinheiro. Não é verdade, isso não é verdade. Ser bem-sucedido é a gente ter essa felicidade de encontrar o caminho em todas as áreas, mais que o dinheiro faz parte. Mas falando de dinheiro, hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui que já faz tempo, mas faz muito tempo que eu quero que viesse aqui no programa falar um pouquinho, contar um pouco da sua trajetória. Sabe por quê? De segunda a sexta-feira você vê ele no jornal. Ele falando sobre as notícias, explicando. Também ele tem outro programa aqui chamado Papo de Dinheiro, onde você também falando sobre economia. Mas hoje falar um pouquinho, não só de economia, mas principalmente dele. E hoje estou recebendo aqui nada mais, nada menos, sabe quem? Felipe Nascimento. Cara, que bom que você está aqui, hein? Uma satisfação, Júnior. Uma satisfação estar aqui no seu programa. E, como você falou, né? Ser bem-sucedido tem uma série de aspectos ali. Sim. E eu imagino que você vai querer desvendar um pouquinho a respeito disso. Como é estar sentado desse lado? Você está todo dia, né, na bancada do jornal, no seu programa, né, falando sobre economia, falando sobre o Brasil e o mundo. E vê que a sua trajetória, Felipe, é uma trajetória de muita conquista. E às vezes as pessoas te vêem atrás da bancada, não sabem todo esse percurso que você já fez na sua história, né? Pois é, ô Júnior, tá do lado de cá é desafiador para mim, porque é engraçado, né? Jornalista é curioso, é questionador, é perguntador, e eu, pouca coisa, mas sei fazer isso. Eu sei perguntar, eu sei tentar extrair algum comentário, alguma percepção, né, das pessoas com quem a gente conversa, e tá do lado de cá, né, do microfone, é desafiador, porque, assim, né, a gente fala pouco da nossa história, a gente fala Sim. pouco sobre o que a gente passa, a gente quer mais ouvir história, a gente quer contar as histórias dos outros, mas contar a nossa própria história acaba sendo até um pouco difícil, porque efetivamente a gente não tem esse hábito, né? Tanto é que eu estava me preparando para estar aqui com você hoje, pensando, poxa vida, né? O que eu vou contar da minha história? O que eu vou falar, né? Como que eu conto um pouco de milhares e milhares de coisas que já aconteceram na vida. Mas vamos lá, você falou da trajetória, uma trajetória bastante desafiadora também, porque nasci criado, né, numa família de classe média, eu, 2 irmãos, né, então meus pais, 2 irmãos, eu sou o filho do meio, e a gente, é até interessante, quando eu falo que eu gosto muito de educação financeira, que eu me envolvi nesse ambiente, foi justamente por conta da minha trajetória, da minha infância, né, eu, quando era criança, meus pais tinham até uma condição bacana, né, meu pai trabalhava em banco, minha mãe trabalhava numa empresa também. E aí lá no comecinho dos anos 90, a gente teve uma reviravolta, né, na nossa vida. E aí meus pais tiveram que ralar, perderam aquela condição e a gente teve que se virar. A gente teve que fazer economia, a gente teve que cortar algumas coisas, a gente teve... não passou dificuldade, mas a gente sentiu que perdeu um padrão de vida. Sim. E aí aquilo me pegava muito e eu falava, poxa, eu não quero mais ter essa percepção de ter alguma coisa e perder, ou chegar em algum lugar, conquistar alguma coisa e perder. Isso bateu, filho, sabe porque você falando isso, cara, a minha história é um pouco parecida, porque o meu pai, a gente tinha uma condição de vida bacana, o meu pai perdeu tudo, cara, em 94, 95, por aí. E aí eu comecei a administrar a forma de lidar com o dinheiro como se fosse pesca, o dinheiro... ele é algo que faz perder e não ganhar, porque eu culpava o dinheiro. Você teve essa sensação também, ou não? Não, eu tive a sensação de que se eu não quisesse perder, eu tinha que manter. Entendi. Então, tudo que eu fazia era pensando em guardar, em manter, em proteger e, de alguma forma, tentar multiplicar aquilo. Não expor, não ter muitas exposições, não fazer muitas movimentações nesse sentido de arriscar muito. Então eu tinha essa percepção de que, poxa, eu vou segurar o máximo que eu puder, ou eu vou fazer o máximo que eu puder para não ter um revés, ou eu vou acumular o máximo que eu puder para não voltar para trás. E isso foi iniciativa sua, de ter esse pensamento, ou você foi motivado pelo teu pai, pela tua mãe? Não, meus pais sempre batalharam muito, sempre trabalharam Sim. muito. Então esse viés de trabalho, de honestidade, de caráter, veio deles, de correr atrás e de fazer o que precisa ser feito. Legal. Eles me colocaram muito essa consciência de fazer o que precisa ser feito e não apenas o que pedem para você fazer. Olha só. De fazer aquilo que não só esperam de você, mas entregar mais, de ser uma pessoa valorizada pela sua capacidade, pela sua entrega, pela lealdade, pela confiança, pela honestidade.
Então, os valores incutidos na minha cabeça, no meu caráter, foram meus pais que me deram. Os pais, meus avós, enfim, a gente teve essa questão. Agora, de lidar com dinheiro foi algo que eu mesmo fui construindo. Veio de você. Eu mesmo fui construindo. E é até interessante porque, assim, eu tinha isso muito na cabeça, mas eu ainda não tinha a percepção de que eu poderia fazer algo relacionado ao dinheiro. Então, na minha cabeça, eu vou trabalhar com o que eu gosto, eu vou ser bem sucedido na área que eu gosto e eu vou ganhar dinheiro na área que eu gosto. Que legal. E na área que eu gosto foi o jornalismo. Por quê? E aí até uma história interessante. Quando eu era criança, meu pai sempre foi muito leitor de jornal, meu pai sempre gostou muito de jornal, e eu tenho isso muito presente na minha cabeça. Quando meu pai chegava do trabalho, 7, 8 horas da noite, eu e meus irmãos, pai, vamos jogar botão, pai, vamos brincar, pai, vamos fazer isso, pai, vamos fazer aquilo. Nós vamos jantar, nós vamos assistir ao jornal, e depois nós vamos brincar. Olha só. E aí e eles ficou na minha cabeça, pô, então vamos jantar, vamos assistir ao jornal, depois a gente brinca com o pai, porque meu pai, ele trabalhava em banco, então ele precisava estar bastante presente para as notícias. Uhum. E aí ficava nessa, né? Jantar, ver o jornal, e eu ficava, pô, jornal, e aí assistia, né? Jornal Nacional, assistia outros jornais, eu falava, pô, legal, quero ser igual a esses caras, eu gostaria de ser jornalista, eu gostaria de contar história, eu gostaria de perguntar, eu sou curioso, enfim. E aí nasceu essa paixão pelo jornalismo. Então, a princípio, eu queria trabalhar com o que eu gosto, que era o jornalismo, e na minha percepção de ser bem-sucedido, de ganhar dinheiro, de preservar o meu patrimônio, o que eu ganhasse com o jornalismo eu ia alocar nessas áreas com o entendimento da educação financeira. Então, fui aliando isso, né? Então, aí comecei a trabalhar em TV, atrás das câmeras, né? E é até interessante porque eu dificilmente me imaginava na frente das câmeras. Você não imaginava? Porque assim, as pessoas que te vêem na TV, eu falo isso porque eu assisto o jornal todo dia, né, aqui da BMC News. Cara, você faz com tanta facilidade que às vezes as pessoas acham que assim, não, é isso que eu queria e eu já me via dessa forma. E isso foi sendo construído aos poucos dentro da sua cabeça e na sua jornada de trabalho. Na frente das câmeras foi muito difícil de eu me ver e eu me aceitar na frente das câmeras. Olha só. Porque eu conheço e, obviamente, sei da minha capacidade técnica para ser editor, para eu escrever um texto, para eu contar uma história, para eu efetivamente construir alguma reportagem ou algum texto com coesão, com entendimento, fácil para as pessoas compreenderem. Agora, para eu comunicar isso com o meu rosto na frente, rapaz, foi complicado. Foi complicado. Porque eu até fiz alguns testes, eu fiz matérias de TV e tudo mais para a faculdade, até mesmo fiz alguns freelas, né? Só que eu não me enxergava um repórter, eu não me enxergava um apresentador. E aí foi justamente aqui na BMC que eu tive essa abertura de saber que, poxa, eu posso também colocar meu rosto lá, eu não preciso ser o rostinho bonito da TV ou aquela voz impostada e não sei o quê. Então, isso me trouxe bastante alegria também, de saber que pela capacidade ou pela entrega ou pelo conhecimento que eu tenho, eu poderia sim ser um apresentador e fazer minhas perguntas e colocar meu conhecimento na TV aqui. Claro, agradecendo a Paula, o Luiz, o pessoal que me deu essa oportunidade, mas que foi bastante bacana, assim, de poder aproveitar e também poder mostrar, né? Poder mostrar que eu poderia chegar lá. Olha que bacana, olha a trajetória. Você viu só, o pai dele chegava e falava o seguinte, ó, vamos lá, vocês querem brincar? Primeiro a gente vai jantar, vamos assistir jornal e depois a gente brinca. Mas tem algo que ele falou aqui que é muito importante, que ele diz o seguinte, que a família dele sempre ensinou que faça o que precisa ser feito, correto? Se você tá com medo, se você não tá com medo, se você tá inseguro, não tá inseguro, faça o que precisa ser feito. E aí chegou a oportunidade aqui de você ir pra frente da TV e com certeza isso foi determinante. Faça o que precisa ser feito. É isso. E você foi e é esse sucesso que você é hoje na frente das telas. Porque, o Júnior, quando eu vim pra cá, eu trabalhei com a Paula anteriormente e eu trabalhava atrás das câmeras. A Paula repórter, né, de uma emissora, eu trabalhava atrás das câmeras. Então você trabalhava junto, você era editor do... Eu era editor da Paula. Ela saía pra rua, fazia as reportagens, voltava, eu fazia alguns ajustes, pensava com a cabeça do editor, né, o que eu ia fazer, como que ia fazer e tudo mais. E aí,
eu ajustava o texto dela. E aí a gente trabalhou junto e tudo mais, depois teve essa possibilidade de voltar. E eu vim para a BMC para ajudar em roteiro, para ajudar em perguntas, né, para os entrevistados. Eu, no comecinho da TV, eu que ajustava algumas perguntas aqui, dava sugestão, ó, vamos por esse lado, vamos por aquele lado, vamos perguntar isso, pega uma notícia aqui com um cenário aqui, vamos fazer esse meio de campo para perguntar para os entrevistados. Aí a Paula, me lembro até hoje, no segundo dia de trabalho, ela falou, não, vai para frente da câmera, faz pergunta também, mostra, né, seu rosto, mostra que você também conhece, não fica atrás das câmeras. Aí bateu aquele medo, mas é aquilo, né? Vai com medo mesmo, faz o que tem que fazer e para tentar também ter, né, entregar o que estão esperando da gente, né? Sim. Porque muitas vezes, Júnior, a gente, eu aprendi isso ao longo da minha vida, a gente se cobra muito, né? Sim. A gente se cobra uma perfeição, a gente se cobra de ser uma pessoa melhor, de entregar mais, e muitas vezes a gente não vê o valor da gente, Exato. O que o olho do outro vê na gente. Exatamente. Então, se alguém tá falando que você tem capacidade, se alguém tá falando que acredita em você, que confia em você, por mais modéstia que você tenha, acredita. Sim. Acredita que a pessoa tá vendo aquilo. Ela não tá falando porque é boazinha, ela tá falando porque ela realmente viu alguma coisa em você. E às vezes a perfeição ela se torna uma escravidão, porque a gente pode dizer que em vários casos a perfeição é a palavra bonitinha para esconder a insegurança, né? E na verdade as pessoas que estão do nosso lado, elas estão enxergando a nossa capacidade e a gente faz o que precisa ser feito. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte, o que passou na sua cabeça na hora que chegaram, falando no primeiro programa que você apresentou, na hora que falaram 3, 2, 1, gravando, mas ele vai falar, mas é daqui a pouquinho, a gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Hoje estou recebendo aqui meu grande amigo Felipe Nascimento, esse repórter, apresentador. E, gente, esse cara que está todo dia aqui na BMC News trazendo notícias para nós. Mas e aí? Primeiro programa apresentando, na hora que falar 3, 2, 1, no ar. O que passou na sua cabeça? E não foi nem 3, 2, 1 gravando, foi 3, 2, 1 ao vivo. Porque a gente fazia a programação BMC News e a Paula apresentava e ela me chamava da redação para fazer alguns comentários ou para trazer algumas notícias de última hora que iam saindo, né? Sim. Mais ou menos o que a gente já faz hoje, só que numa outra dinâmica. E aí, quando ela falou, Felipe, o que você traz de informação? Eu falei, poxa, a hora é agora, né? A hora é agora. Vou falar como se ninguém tivesse me assistindo, né? Como se ninguém tivesse vendo, ou como se eu estivesse contando alguma coisa para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus amigos. Vou falar naturalmente. Né? Sim. E no começo veio até a preocupação, poxa, como que eu imposto a voz, como é que eu falo? Então, na hora saiu do jeito que saiu, depois até encerrou o programa, o pessoal falou, poxa, foi legal, foi bacana. E aí, Júnior, é um dia atrás do outro. É interessante que assim, se você se propõe a fazer alguma coisa bem, nada resiste a uma coisa de você fazer todos os dias. Faz todo dia a mesma coisa, faz todo dia do mesmo jeito, faz todo dia com a mesma empolgação, com a mesma vontade, você vai ficar bom. Sim. Uma hora vai acontecer, entendeu? Ou seja, é a repetição, você repetidamente fazer aquilo que você se dispôs a fazer. Pois é, fazer todo dia a mesma coisa, com a mesma empolgação, com a mesma vontade, com a mesma motivação, com o mesmo brilho no olhar e sem deixar esmorecer, isso vai fazer você chegar em algum lugar, naquele lugar que você quer, entendeu? Talvez não seja exatamente onde você quer, porque a vida tem muitos caminhos Sim. um pouco mais tortuosos, assim, que às vezes te tiram, né? Sim. Mas é interessante que você vai chegar em algum lugar bem melhor do que aquele que você imaginou. Educação financeira é algo que você valoriza bastante. Sim. Você trabalhar hoje numa TV que fala de mercado financeiro, num país que se fala tão pouco de investimento ainda, né? É baseado em outros países, né? E é algo que você gosta, né? É um desafio para você? Te traz aquela responsabilidade de eu ensinar a população brasileira a lidar com o dinheiro? Como é que passa isso na sua cabeça? Porque não é só trazer informação, eu vejo que isso é um propósito seu também. Sim. É essa a impressão que eu tenho quando te assisto. Sim. É muito mais que apresentar, para você é o propósito. Como é que você vê isso, Felipe?
É o desafio e aquele sentimento conflitante do perfeccionismo. Sim. Porque hoje a gente vê tanta gente falando sobre economia, sobre mercado financeiro, sobre educação financeira, e você tem algumas referências. Eu tenho as minhas referências da educação financeira e eu tento pegar o melhor dessas pessoas e ajustar com o meu jeito. Mas é um desafio porque tem muita gente, a audiência é muito grande, tem muita gente ouvindo. Então eu me cobro bastante em não passar informação errada ou não falar algo que possa ser interpretado de uma maneira equivocada ou até mesmo que soe algum tipo de recomendação que pode ser mal interpretado também pelas pessoas. Então é um desafio muito grande e só que assim, eu tenho o meu nome, eu tenho o nome da BMC Sim. e tudo isso nesse balaio. Eu tenho que zelar pelo meu nome, pelo nome da BMC, eu tenho que zelar pelo nome do meu podcast, eu tenho que zelar pelas pessoas que estão assistindo a gente. E é interessante porque é propósito mesmo, Júnior. Como eu estava falando, eu comecei no jornalismo, né? E falei assim, poxa, do jornalismo eu vou ganhar o dinheiro para eu ficar estruturado, tranquilo em relação às minhas finanças pessoais. E aí eu vi um movimento bastante interessante, de 2010, 2012, que muita gente começou a falar para a internet, começou a utilizar a internet como meio de comunicação para fazer crescer a sua voz, né? E eu falei, poxa, eu posso fazer isso, eu tenho essa capacidade, só que ao invés de falar de jornalismo, eu quero falar de educação financeira. Legal. Eu quero levar essa questão para as pessoas também. Então, desde 2012, eu faço cursos, eu faço workshops, eu faço treinamentos, tudo voltado para a educação financeira. Tudo. Pensando em como que eu vou me preparar para ser uma pessoa que fale melhor de educação financeira, para levar informação de qualidade, para levar para essas pessoas o que elas realmente precisam. E não esse clickbait de internet, de fica rico agora, é fácil. Isso não existe, né? Não existe, cara. Não existe. Eu fico até triste de ver que tem muita gente se sustentando na base de falsas promessas. Porque assim, pensa só, Júnior, hoje você quer ser um médico bem-sucedido, você faz todos os anos da faculdade, você faz residência, sim, você faz especializações. Você quer ser um profissional, um terapeuta bem-sucedido, você faz as especializações, você faz o que tem que fazer. Um jornalista, a mesma coisa. Um engenheiro, a mesma coisa. Então não dá para você ficar rico do dia para a noite. Você tem que, primeiro, montar a sua base, você tem que entender alguns conceitos, você tem que fazer exatamente aquilo que o caminho determina para fazer. Por mais que, e aí sim, isso é verdade, existam tempos diferentes para pessoas diferentes. Sim. Algumas pessoas encontram um sucesso de um caminho mais rápido, às vezes as pessoas encontram atalhos, não tem problema. Mas existem bases, existem pilares que são os sustentáculos ali para o sucesso. Claro. Você não tem como crescer de um dia para a noite vendendo sonhos falsos. Sim. Então, existem pessoas que estão se utilizando da ganância e do medo da população para tentar ficar rico mais rápido. E isso eu acho que é bem complicado, isso está tirando o sonho de muita gente e deixa a gente ainda mais com uma responsabilidade. Sim. De comunicar corretamente, de comunicar de uma forma que sustente ali a vida das outras pessoas para aquilo que efetivamente precisa ser feito. Então, e é uma responsabilidade que a gente tem, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas acreditam, elas procuram uma informação com credibilidade, né? Que realmente possa ajudar. Então, quando vem essas falsas promessas, às vezes as pessoas não sabem o quanto a gente está prejudicando, né? Agora, a gente vê aí essa polêmica, né, dos jogos, das bets, enfim e tal, né? Porque às vezes se colocam certas promessas e devido ao desespero das pessoas, elas acabam comprando essa ideia com muito mais facilidade, né? Pois é, muita gente não tem a percepção de que, assim, tudo é uma construção. Sim. E é o que eu estava falando. Você tem um passo de cada vez, você tem um degrau de cada vez para chegar no seu objetivo. Muita gente até brinca, né? Poxa, eu demorei 10, 20 anos para ter sucesso do dia para a noite. Eu demorei 15 anos para eu ser bem sucedido do dia para a noite. E as pessoas, elas têm esse desejo de ficar ricas rapidamente. Por isso que a gente vê apostas online, por isso que a gente vê jogos de loteria, por isso que a gente vê cassino, por isso que a gente vê muita gente caindo em golpe de pirâmide financeira. É
querer ficar rico rápido. É não respeitar o processo, é não respeitar o caminho que precisa ser traçado. Tem até uma frase que eu acho muito legal, que fala o seguinte, para a gente fazer um bebê, são 9 meses, né? Uma pessoa engravida a outra, 9 meses. Não dá para um homem engravidar 9 mulheres e em um mês ter um filho. Não tem o processo, tem as coisas que precisam acontecer. Então, muita gente acaba se seduzindo por esse discurso de vida fácil, de pessoas ostentando na internet, e aí não se dão conta de que as coisas precisam ter um processo, as coisas precisam ter um caminho, né, para ser construídas. Você acha que a ansiedade ela tem atrapalhado? Porque assim, o Brasil ele está um pouco ainda, alguns anos para trás, de entender que o investimento, de entender a educação financeira ela é importante. Você acha que a ansiedade tem atrapalhado mais esse processo ainda dessa conscientização da importância de ter uma educação financeira, de saber fazer um investimento? Como é que você enxerga essa ansiedade no mercado? Pois é, a ansiedade, hoje você melhor que eu sabe que é a vontade de ficar no futuro, né? É você estar presente no futuro, né? Você não vive o presente, você não vive o dia a dia, você só olha lá pra frente. Sim. E aí você fica ansioso, porque você quer chegar em algum lugar, você tem essa ânsia de estar em determinado lugar que, na verdade, você não tá, né? Sim. Você tem que construir. Então, viver o presente para chegar no futuro. E hoje em dia, as pessoas elas acabam até olhando muito pro palco das outras pessoas. Sim. Olham na internet a ostentação, o cara que tá com um carro X, que tá passeando para um lugar Y, tá comprando em determinadas lojas, e ele fala, poxa, eu quero ser igual esse cara. Só que não vê o bastidor, não vê quanto que o cara ralou, quanto que ele trabalhou, as noites sem dormir que ele passou. E vale lembrar que é o seguinte, até você que está nos assistindo, sem entender, não estou dizendo todos, não estou dizendo que são alguns, mas estou dizendo que existe, tá? Que muitas fotos de carrão, de avião, isso é tudo fake, né? Alugado. É alugado só para... O cenário alugado. O cenário é Não é alugado. nem o carro. Só para que a pessoa possa deslumbrar aquilo e achar que ela pode receber de uma forma rápida. Existe isso também, né? Exatamente. A pessoa aluga o carro um dia, faz um monte de stories, faz um monte de fotos para poder postar nas redes sociais. Um pedaço de janela de avião para achar que tá lá, né? Andando toda hora. Mas, justamente, a ansiedade, essa ânsia, né, de se comparar, de querer chegar em algum lugar, acaba trazendo essa motivação, mas é uma motivação com foco equivocado. A motivação deveria você trabalhar todo dia, você fazer o que tem que fazer todo dia para conseguir chegar lá. É interessante, Júlio, até se você quiser abordar isso no próximo bloco, a gente fala muito de riqueza, mas de riquezas geracionais. Sim. Muita gente quer ficar rico e quer ficar rico rápido, mas deixa passar ou deixa em aberto a construção da verdadeira riqueza, que é o seguinte, você constrói um pouco, seu filho constrói mais um pouco, seu neto constrói mais um pouco, e você vai criando uma riqueza geracional. Eu gosto muito de falar isso. Se você não veio de uma família rica, você tem que deixar uma família rica vinda de você. Então você construir essa questão geracional. Sou muito grato pelo que meus pais me fizeram, né? Eu sou muito grato, principalmente pelos valores. E eu não estou falando nem de riqueza de dinheiro. Eu estou falando de valores para perpetuar essa riqueza, essa percepção, essa capacidade de você entregar. E você está falando, tudo que você trouxe até aqui é da riqueza de vários outros pontos. A riqueza de valores, que você falou bastante aqui, a questão da percepção da vida, dos pais, do que eles te ensinaram. A riqueza vai muito mais além do quanto eu junto no banco, né? É muito mais que isso. E a gente vai falar disso no próximo bloco, é esse assunto que a gente vai pegar aqui para você entender um pouco mais que toda essa riqueza que a gente está falando vai muito mais além, às vezes, do que as pessoas te apresentam nas redes sociais. Mas a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui Felipe Nascimento, um assunto sobre dinheiro, sobre felicidade, falando sobre valores. E a gente voltando nesse assunto que eu achei interessante você propor para o terceiro bloco, porque as pessoas, às vezes, que têm o dinheiro, que entenderam o que seja de felicidade, não ostenta, não mostra. Muita gente não mostra mesmo, viu, Júnior? Porque aquilo, né, o dinheiro é um meio
para você conquistar algumas coisas, né? O dinheiro, ele é como outra coisa qualquer, entendeu? Só que muita gente acaba dando mais valor pro meio do que pro fim. O que é o dinheiro, na verdade? É um meio de troca para você poder ter a capacidade de fazer escolhas. Fazer escolhas. Eu escolho trabalhar com o que eu gosto, ou eu escolho, ou porque eu preciso de dinheiro, eu tenho que trabalhar com o que eu não gosto. Eu escolho ficar tempo com meus filhos, ou eu escolho mais o dinheiro e fazer outras coisas. O dinheiro te dá possibilidades de você escolher, de você fazer escolhas. Sim. Você quer trabalhar ou não quer? Você quer viajar ou não quer? Você quer ficar com seus filhos ou não quer? Enfim, você escolhe com quem você quer trabalhar, por que você quer trabalhar. Tanto é que tem muita gente com muito dinheiro que vai para a área da filantropia. Por quê? Já tem as necessidades básicas, já tem uma série de questões ali já endereçadas, já resolvidas, e vai para a filantropia. Vou viver o meu propósito, vou fazer o que eu gostaria de fazer. E aí, essas pessoas, elas não ostentam, porque o dinheiro é um meio, não é o fim. E muita gente que acabou ostentando se utiliza do dinheiro como fim, né? Eu quero ter o dinheiro porque o dinheiro, ele é o círculo que vai movimentar não só a vida, mas também a roda de amizades, a roda de relacionamentos e também, efetivamente, tudo aquilo que ele vai fazer pensando no dinheiro, não é pensando na alegria, na felicidade, no bem-estar. E a vida é muito mais que isso. Por exemplo, voltando a você, né? Não perdendo o foco que a gente tá falando, mas assim, eu percebo que eu vejo nas suas redes sociais, eu te sigo e tal, né? Então, que você entendeu muito bem isso, porque a maioria das suas postagens que eu vejo, é claro, você trabalhando, mas você estando com as pessoas que o dinheiro não compra. É isso. Que você não trocaria nem por 10 milhões, 100 milhões, né? Que é a sua esposa, a sua filha, ou seja, você entendeu muito bem isso que é valor, né? É a verdadeira riqueza, né? Para quem... você é pai, eu sou pai, a gente sabe que nossos filhos, nossa família, né? Hoje meu pai não é mais vivo, mas a minha mãe, meus irmãos, são as pessoas mais importantes. A gente efetivamente larga tudo para estar com eles, né? Não tem questionamentos, não tem senões, não tem nem pensamento, né? Entre fazer uma coisa e estar com eles, ou efetivamente estar com eles, né? Então essa, para mim, é a maior riqueza. Porque, assim, é difícil até falar, né? Porque você fala assim, poxa, eu entendi que o dinheiro é um meio, né? E não falando que as pessoas que gostam muito de trabalhar e, enfim, querem correr atrás disso, não entenderam. Mas, assim, para mim, o dinheiro é um meio mesmo. É um meio para me proporcionar um fim de semana com a minha família, para eu ir num restaurante com minha mãe, com a minha esposa. E claro, você estar rodeado de pessoas que te querem bem, te dão ânimo, te dão força para você continuar fazendo o que você faz todos os dias, retroalimentando isso. Eu faço o que eu gosto, eu recebo por isso. Eu recebo por isso, eu faço feliz a minha família. E me dá ânimo para eu trabalhar com o que eu gosto. Então você vive, né, uma vida com propósito, você vive uma vida com tranquilidade, com bastante satisfação. Sim. Você chegou a comentar aqui no intervalo aqui uma frase que eu achei bem bacana, a questão do ganhar 1 milhão e gastar 1 milhão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é muito real isso que você falou, e às vezes as pessoas não entendem essa jogadinha que às vezes a nossa mente ela dá na gente, né? Pois é, Júnior, é justamente nesse sentido de que o dinheiro é um meio, né? Então é um meio para você realizar outras coisas. Então muita gente fala assim, poxa, eu queria ser milionário, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter 1 milhão na minha conta, e muitas vezes nesse discurso não está embutido na liberdade e no que o dinheiro pode te proporcionar em relação a isso. Muita gente fala assim, eu quero ter 1 milhão, por quê? Porque eu queria ter uma Ferrari, porque eu queria ter um Porsche, porque eu queria ter uma casa em determinado lugar, eu queria viajar para não sei aonde. Então, muitas vezes, ter 1 milhão ou ser milionário tá mais na ideia de eu quero gastar 1 milhão, sim, eu quero torrar 1 milhão, do que efetivamente eu quero construir a minha prosperidade financeira, eu quero construir um ambiente seguro para minha família, eu quero construir, né, a minha prosperidade. Então, muitas vezes, quando você ouve alguém falar, puxa, mas eu queria tanto ter dinheiro, eu queria tanto ser milionário, eu queria tanto ganhar na loteria, não é para ter o dinheiro, não é para usufruir do dinheiro, é para gastar, é para torrar e daqui a pouco não vai ter mais nada. Tanto é que tem até estatística, né? 95% das pessoas
que ganham na loteria ficam milionárias, poucos anos depois elas estão ou no mesmo patamar ou até piores do que elas estavam antes de ganhar na loteria. E isso acontece até com, dentro dessa estatística, é muito atleta. Então, você pega atletas, por exemplo, de vários segmentos que ganham muito dinheiro quando ele para a carreira em 5 anos, ele já está totalmente falido, porque é bem nisso que você está falando aí. Não sabe administrar o seu dinheiro. Não sabe administrar. E são pilares, Júnior. Você tem que ganhar o dinheiro, você tem que saber gastar o dinheiro, você tem que saber proteger, você tem que aprender a multiplicar. Se você sabe ganhar dinheiro, e muitos atletas, né, muita gente que tem, não só atletas, né, mas cantores, né, artistas, né, muitos deles acabam também ficando nessa situação por causa disso. Sabe ganhar dinheiro, é bom no que faz, arrasta multidões e tem contratos milionários, mas não vê os outros pilares. Exatamente. Não sabe gastar dinheiro com consciência, gasta a rodo sem pensar, não sabe proteger e não sabe multiplicar, não sabe fazer o dinheiro trabalhar para você, para garantir, né, a tranquilidade. E tem uma coisa importante, eu até gosto muito de falar, é que às vezes também não tem um círculo de pessoas que acabem sustentando essa possibilidade de você proteger e multiplicar o seu dinheiro. Tem pessoas que acabam se utilizando dessa fama, se utilizando desse dinheiro em seu benefício próprio. E aí é que eu falo, né, também, a própria família. Tem muita gente que ganha muito dinheiro e a família drena esses recursos da pessoa. Sim. Não só os recursos financeiros, mas muitos dos recursos emocionais. Sim. Então você se sustentar, né, com uma família sólida, com uma família que goste de você, que te apoie no seu trabalho e te apoie nas suas decisões, isso é primordial, é muito importante. Baseado nessa visão que você tem, a gente sabe que por muitas vezes a gente vê pessoas, elas com alguns objetivos quando ela chega, que ela quer ganhar 1 milhão. Às vezes ela quer ganhar 1 milhão porque ela necessita da aprovação do outro, e aí ela vai pegar esse dinheiro e vai comprar, como a gente disse, a Ferrari, vai comprar coisas, enfim, que para ela é importante. E a outra eu quero ganhar 1 milhão porque eu sou importante. Porque ela já entendeu o seu alto valor, ela sabe o quanto e ela não necessita da aprovação do outro. Você acha que a aprovação do outro, necessitar da aprovação do outro, isso pode causar diferença de como eu uso o meu dinheiro? Será que a pessoa ela tem essa consciência do que usar? Corre mais risco de ela perder o dinheiro mais rápido? Como é que você enxerga isso? Corre porque acaba ferindo um aspecto da pessoa que acaba sendo muito importante, que é o ego, né? Entendi. Então você, de alguma forma, pode querer demonstrar ou exacerbar essa demonstração, e aí aquela frase, você compra coisa que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que não estão nem aí para você e você nem conhece. Exatamente. Né? Nesse sentido, até, eu me lembro de um discurso do Michael Jordan, quando ele foi um dos maiores, né? Foi o maior jogador de basquete da história, e aí ele se tornou e ele foi fazer um discurso. Ao invés de falar dos companheiros, ao invés de falar, de agradecer, né, algumas pessoas que foram importantes na trajetória dele, ao invés de falar sobre os títulos e tudo mais, ele acabou deixando ali um grande espaço de tempo do discurso para espizinhar, entre aspas, um treinador que falou que ele nunca ia ser nada. Um dos primeiros treinadores. Sim. Quando ele ainda não era nada, quando ele ainda estava no começo da carreira, alguém falou para ele que ele nunca seria ninguém, porque ele não sabia jogar e não sei o quê. Isso foi um motor para ele chegar lá, para ele conquistar, para ele treinar, para ele nunca sair de quadra sem determinados arremessos corretos. E aí você vê, né, a motivação da pessoa. Tem gente que se motiva por um lado, tem gente que se motiva pelo outro. Claro que ele foi, ao compor, unânime, né, no basquete, mas a gente vê como a motivação da pessoa acaba sendo alguma coisa. Se não tivesse, de repente, ali, né, uma assessoria ou uma cabeça muito, muito boa, ou até mesmo pessoas que o rodeassem com bons contratos, com boas decisões, ele poderia sim ser colocado ali como uma dessas pessoas que você falou, se utilizando da sua condição atual para fazer outras pessoas ou para mostrar para outras pessoas que ele chegou lá e aí tentando de alguma forma, né, dar respostas. E aí tem muita gente com dinheiro que faz isso, né, dá respostas, compra coisas e o dinheiro se retroalimenta por si só. Sim. Hoje a BMC News ela é reconhecida um lugar não só da informação que gera valor,
mas que ela é passada de uma forma honesta e justa, né? Tipo assim, é de uma forma segura, né? Como é quando você escuta isso das pessoas, a gente vê os comentários, como é que você se sente sabendo que a BMC News hoje, as pessoas procuram, assistem o seu jornal, porque é uma informação segura, é uma informação de verdade, que foi protegida, né? Sem viés, enfim, onde há interesse. Como é que você vê essa visão das pessoas hoje sobre o jornal que você apresenta com a Paula? Eu fico muito satisfeito. E com uma sensação de dever sendo cumprido, né? A gente, às Porque vezes... esse é o seu propósito, né? Às vezes a gente fala assim, não, dever cumprido. Cara, o dever dificilmente vai ser plenamente cumprido. Ele Sim. está sendo cumprido enquanto você é fiel aos seus propósitos, enquanto você é fiel aos seus valores, enquanto você é fiel àquela pessoa com quem você está comprometido. No nosso caso aqui, os nossos telespectadores. Se a gente perder algum desses pilares, a gente não vai ter mais a missão cumprida. Sim. A gente não vai conseguir mais ter esse diálogo, essa credibilidade. Porque credibilidade, você constrói ela e sempre está construindo essa credibilidade ao longo de anos, ao longo de décadas e ao longo da sua vida inteira. Mas para perder, é um arranhão, é uma pisada em falso, é algo que você não mediu direito para fazer, você perde, né? Ou arranha, ou quebra, né? E aí esse cristal quebrado é difícil de você conseguir juntar. Mas quando eu ouço, né? Quando as pessoas falam, poxa, eu gosto da informação que você passa, eu gosto do jeito que você fala, eu gosto de como você traduz, né? Esse mercado e esse universo todo do mercado e da economia. Eu gosto disso, eu fico muito satisfeito. Eu falo, poxa, que realização, né? Quem diria, olhando o Felipe lá de trás, né? Que ia conseguir chegar e trabalhar com duas coisas que sempre gostou e sempre construiu, que é o jornalismo e a educação financeira. Eu fico pensando assim, né? Como você disse, seu pai, infelizmente, não está conosco mais, mas você imagina, e quando você era pequeno, ele falava assim, antes de brincar, vamos assistir o jornal, né? Cara, e hoje você tá lá. A minha maior alegria foi meu pai ter visto essa construção. Ele viu. Viu. Ele me viu estreando na TV, ele me viu falando, ele me viu crescendo, né? Ele, infelizmente, não viu a gente indo para a TV aberta, para a TV fechada, indo para os canais, para as operadoras. Ele não viu o salto, mas ele viu o começo, né? Ele viu o começo e todo dia mandava mensagem, todo dia tirava foto da TV. Poxa, olha você lá, isso, aquilo. Meus pais, se eu for começar a falar e agradecer tudo que fizeram por mim, eu acho que a gente vai precisar de mais uns 3 programas aqui. E é isso. A nossa história ela é conhecida por passos. Como ele próprio disse aqui, ao decorrer até aqui esse momento, dizendo que é um passo por vez, a gente não pode perder esse caminho do passo, ok? Não queira dar passos maiores sem você entender que tudo precisa ser construído. Vai já para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido da BMC News. Hoje estamos recebendo Felipe Nascimento. Está contando um pouquinho da sua trajetória, falando sobre economia, contando um pouquinho de como é ser jornalista e como é hoje, quando você chega em casa, quando a filha chega e fala para você, papai, vamos brincar? Ela assiste o jornal já com você. É engraçado que ela fala assim, ó o papai na TV. Ela fala. Ó o papai na TV. E aí, nossa, ela adora. E eu adoro chegar em casa, né? Sim. É aquela coisa, né? O que a gente faz e por quem a gente faz. Dentre os nossos propósitos, Júlio, a gente tem que saber muito bem por quem que a gente faz alguma coisa. Né? Eu não faço nada pelo dinheiro, eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço pelas pessoas que estão comigo, que decidiram dividir essa trajetória comigo. Não só minha filha, mas eu falo, uma das decisões mais importantes que a gente toma na vida é com quem a gente vai dividir a nossa trajetória, com quem a gente vai dormir do lado. Sim. Quem vai apoiar a gente e quem talvez não seja essa pessoa que apoia, que jogue a gente para baixo. Sim. Então, decidir com quem a gente vai dividir a trajetória, com quem que você vai casar, com quem, enfim, é praticamente 80% de uma possibilidade de você ter sucesso. Sim. De você, de repente, precisar ficar até um pouquinho mais tarde e a pessoa comprar a sua ideia. De você ter que ficar estudando madrugadas e madrugadas e a pessoa comprar a sua ideia. Por exemplo, no meu caso, quando eu acabei de casar e eu tive que trocar de emprego.
Na verdade, eu não tive que trocar de emprego. Eu recebi uma proposta para ir para um outro emprego. Então a gente estava praticamente com o casamento pronto, com possibilidade de fazer uma viagem incrível de lua de mel, e eu decidi, em comum acordo, trocar de emprego. E eu falei, eu não vou ter um mês de folga, de férias, para a gente poder fazer a lua de mel. A gente vai ter 3 dias. E falou, tudo bem, tamo junto, Ela vamos comprou lá. Comprou a ideia. E eu falei, poxa, a gente acabou de casar, tá com financiamento bancário. Eu acho que eu consigo adequar 2, 3 empregos aqui pra gente quitar rápido o financiamento. Vambora, vamos junto, e não sei o quê. Então, assim, as pessoas olham muito pra si só e acabam não agradecendo ou até mesmo percebendo que ter em volta, né, pessoas que te apoiem, que te encorajem, que comprem, né, a sua vontade de fazer alguma coisa, isso é determinante. E é legal, assim, o que você falou aqui, a gente percebe isso, eu pelo menos percebo, né? Quando você falou assim, eu tenho vontade de voltar para casa. Muito. Desse valor que você tem para quem tá do teu lado, das suas escolhas. Porque quando você entra no ar, você não entra sozinha, né? A sua esposa entra com você, a tua filha entra com você. E tudo isso faz a diferença a partir do momento que a gente tem propósito, né? E que esse propósito começou lá atrás, né? De todo esse ensinamento que o seu pai deu, que a sua mãe deu, junto com os seus irmãos, e que tudo isso foi sendo construído e que você foi colocando. Então, quando você vai pro ar, né, esse compromisso de trazer a verdade, de trazer a responsabilidade, né? E esse valor que, infelizmente, está se perdendo, né? As pessoas acabam não valorizando mais as pessoas que estão do nosso lado, né? E as pessoas acabam não sendo muito congruentes, né? Concordo. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm um valor, elas têm uma personalidade, elas têm, né, um entendimento anterior, sim, e quando abre a boca, não conecta, né? Não conecta com o valor. A pessoa, ela fala A, mas você dá pra ver no comportamento dela que ela pensa B, que ela vive o B. Então, quando você vive uma coisa que você pensa, que você fala, e que você é congruente, né, com esse ambiente todo, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, e você transparece essa energia toda. E aí, eu não tenho nenhum pudor em falar que eu falo e eu vivo exatamente aquilo que eu sou aqui, sim, entendeu? E o que eu falo é o que eu penso é o que eu vivo e é o que eu sou, né? Eu sou desse jeito. Os seus irmãos não foram pro caminho do jornalismo? Ou não? Só foi você? Não. Um é vendedor, um é advogado e só eu fui pro jornalismo. Sim. Se o seu pai tivesse aqui agora, hoje você aqui sendo entrevistado, talvez pela primeira vez, não sei, contando sobre a sua história, a sua trajetória, você trazendo esse valor, né? Porque você é pai, eu sou pai também. Eu acho que uma das coisas mais bonitas pra gente é a gente ver os nossos filhos entendendo a nossa trajetória, né? O que seu pai acha? O que você diria pro teu pai agora, ele vendo o filho dele, por exemplo, trazendo... Acho que a palavra correta que vem dentro de mim agora é levando esse legado. É isso, é o legado mesmo. Eu falaria e falo, inclusive, obrigado, né? Obrigado por, na minha infância, colocar esses valores na minha cabeça, né? Às vezes, a duras penas, né? Porque criança e moleque sabe como que é. Mas não deixar a gente se desvirtuar do caminho, né? Meus pais, eles foram muito corretos nisso. A gente morava num ambiente que talvez não poderia ser o melhor. Muita gente da infância não tá mais aqui, ou tá em lugares complicados ali, que hoje você olha para trás e fala, puxa, como que eles conseguiram blindar a gente desse ambiente? E eu falaria e falo com toda certeza, obrigado por ter conduzido a gente até aqui, e se eu pudesse metade, 30% do que ele foi pra gente, pra minha filha, tenho certeza que ela vai ser uma pessoa incrível, com índole, com caráter, tem valores, e o que eu tento sempre colocar, a Melissa tem menos de 3 anos, mas eu sempre tento colocar, faz o certo, e é o certo, eu bato muito nessa tecla. A Cibele e a gente bate sempre nessa tecla. Melissa, isso é o certo que você tá fazendo? E ela dá risada e fala, não, é o errado. Eu falei, então, faz o certo. E eles no meio, eles falam. eles ela tá fazendo determinada coisa, é coisa de criança, mas, Melissa, isso que você tá fazendo é o certo? Não, papai, é o errado. Ah, então tá bom. Mas você quer fazer o certo ou o errado? Ah, eu quero fazer o errado. Mas o que é o certo? Daí ela fala, o certo é isso, isso e aquilo. Então, ainda bem que você sabe o que é o certo. Assim, criança vai fazer bagunça, isso e aquilo, mas
saber, ou pelo menos ter a noção no comecinho da vida, o que é o certo e o que é o errado, macro temas, pelo menos, já dá uma sensação gostosa. Vou te trazer uma visão psicanalítica disso que é bem bacana, cara, muito legal. Porque assim, ela sabe o que é certo e o que é errado. E às vezes pode acontecer da criança, ela fala assim, isso tá fazendo é certo ou errado? Ela fala, isso é errado. Porque dentro dela existe uma expectativa de proteção. Então quando você fala assim, mas você precisa fazer o certo, na verdade, inconscientemente, ela sabe que você vai proteger e ela tá falando assim, me protege. Uhum. Me protege. Eu vou fazer o errado, mas você tá comigo? Você tá comigo? Ou tipo, olha, eu vou fazer o errado, mas só pra chamar sua atenção pra você levar ela pra perto, sabe? E isso é legal, porque... E é bacana porque você dá pra ela o direito de escolha, né? Ó, o direito de escolha assim, em aspas, né? Tipo assim, ó, mas tá certo ou tá errado, né? Ou, tipo, você não pode fazer isso. E aí você vai educando ela, trazendo pra aquilo que é correto. Que também é um pouco do que seu pai também fez com você. Sim. Deixa você ser dono ali da sua trajetória, das suas vontades, mas sempre por perto. E uma coisa que eu falo bastante para Melissa, e que talvez não tenha sido com palavras, mas certamente hoje, olhando para trás, com gestos e com conversas, eu tenho certeza que meus pais fizeram. É o seguinte, o amor é incondicional, né? Sim. O amor é incondicional. Não importa o que você faça, não importa para onde você vá, o amor é incondicional. Às vezes posso estar um pouco chateado, às vezes posso estar um pouco decepcionado, mas o amor de pai para filho é incondicional. Então, faz o que tem que fazer, às vezes não é o que eu quero, mas o amor está acima de qualquer coisa, o amor de pai para filho está acima de qualquer coisa. É mais ou menos isso que eu tento passar para minha filha. É pequena ainda, mas olha, você quer fazer errado? Faz. Você quer me desafiar? Desafia. Você quer fazer qualquer coisa? Faça. Mas saiba, aqui tem sempre um porto seguro, tem um colo, legal, tem o amor do pai e da mãe, que isso é inegociável, né? Não importa o que faça, que tá sempre ali. Sim. Isso é ser pai. Basicamente. Felipe, onde você quer chegar? Cara, você já sabe onde você quer chegar? Onde... Eu tenho uma visão bastante clara, né, do que eu quero para mim, né? Eu tenho uma visão muito, muito clara. Mais do que onde eu quero chegar, com quem eu quero chegar. E assim, às vezes, o Júnior, a nossa mente, né, ela reconhece aquilo que ela sabe, ou que ela já viu, ou que ela tem na cabeça, o que você já vivenciou. Sim. E às vezes a gente se limita muito por ter onde eu quero chegar. Porque assim, na minha trajetória, eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui. Então, se um dia eu falasse, eu quero ser apresentador da BMC, não sei o quê, talvez não fosse um sonho, porque eu não me imaginava isso. Então, mais do que onde eu quero chegar, eu tenho muito presente na minha cabeça com quem eu quero chegar. Eu quero chegar com as pessoas que gostam de mim, que acreditam em mim, que me veem assim como uma pessoa leal, confiável e uma pessoa que vai estar junto, que vai ajudar a tá num crescimento, seja profissional, ou seja no pessoal também. E com quem a gente quer chegar faz a gente ir muito mais longe. Sim. É muito profundo o que você falou, viu, Felipe? Muito profundo. E você que está nos assistindo, preste atenção, olha, daqui a pouquinho está acabando o programa e já vai subir lá no YouTube, e eu quero que você compartilhe, porque esse programa de hoje falou muito a questão de valores. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você tem que pegar tudo que o Felipe falou aqui, e durante o programa você viu que apareceu no GC aí várias palavras que ele disse aí, que são muito importantes, porque isso realmente é legado, né? Então, acho que isso que você falou é muito legal. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, mas o mais importante é com quem eu vou estar, com quem eu vou chegar até lá. Muito perfeito isso, cara. Obrigado. Perfeito. E só um adendo, claro, e uma última reflexão aqui, para a gente prestar muita atenção em quem a gente é hoje, né? Principalmente as pessoas que estão começando nessa trajetória de crescimento profissional, de crescimento financeiro, para não desvirtuar valores, porque o dinheiro ele potencializa quem você é, né? Se você é uma pessoa mau caráter, se você é uma pessoa sem vergonha, desonesta e tudo mais, com dinheiro você vai ser muito mais. Você vai ter a ampliação daquilo que você é. Se você é uma pessoa bom caráter, se você é uma pessoa com valores, se você é uma pessoa do bem, cara, o dinheiro vai te levar a lugares inimagináveis, potencializando aquilo que você é.
Então, antes de pensar no dinheiro, pense em ser uma pessoa boa, ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que vale a pena ou alguém olhar para você e falar, pô, eu quero ter essa pessoa por perto. Muito bom. Jornal de segunda a sexta-feira, 10 horas da manhã com você. 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. E às 2 horas da tarde. E o Papo de Dinheiro nas quintas-feiras, 1h da tarde. Olha só, então, olha, pega lá no YouTube também, todo, né, o jornal, depois que ele tá ao vivo, ele fica lá no YouTube, o seu podcast também fica lá também, no YouTube. Né? E fala dois episódios do seu podcast que vale a pena a pessoa ir lá e procurar e assistir lá. O primeiro deles, que falando muito de referências, é com o Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é o pai da inteligência e da educação financeira. Esse aqui é ao concurso. Então, eu vou destacar só esse, até para não cometer nenhum tipo de indelicadeza com as outras pessoas, porque, assim, foi um sonho que eu tive de entrevistá-lo, de falar com ele, de olhar na cara dele e falar, pô, obrigado por tudo que você fez aí ao longo da sua trajetória. Me impactou bastante, assim como impactou milhões e milhões de pessoas. Legal. Felipe, obrigado. Pô, muito obrigado. Muito obrigado por você partilhar a sua história, cara, com todo carinho, sem... não tô querendo jogar com fé, mas eu sou muito seu fã, gosto muito do seu trabalho, e não só do seu trabalho, mas como pessoa, pela família linda que você é. E uma coisa que você falou aqui é muito verdade. O que você é no ar, você é aqui, né, no offline, podemos assim dizer. Muito obrigado, viu? Júlio, obrigado, viu? Obrigado você, a sua audiência. Espero que tenham gostado. Muito. E tô aí, o que precisar, eu gosto muito de compartilhar, eu gosto muito de falar, e se deixar a gente fica aí até amanhã. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. E olha só, todo domingo estamos juntos aqui na BMC News. O programa acabou de subir lá no YouTube. Sabe o que você vai fazer agora? Vai lá, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, porque eu tenho certeza que essa história do Felipe vem trazer vem agregar bastante e vem ensinar para nós o que realmente tem valor, tá bom? Até semana que vem, um abraço, tchau.